esse texto 1, ele vem falando um pouquinho para nós sobre a teoria crítica em educação física, e essa teoria ela nasce quando alguns autores criticaram a abordagem técnica do planejamento de educação física. Então, qual foi o seu objetivo? É fazer com que o estudante ele fosse integrado em todas as partes da aula, do planejamento, da avaliação, para que esses estudantes pudessem agir criticamente nesses espaços. No entanto, durante esse processo, os autores notaram que houve uma grande resistência por parte dos professores no quesito de inovação. E essa resistência ela ainda ela está presente na nossa realidade por alguns profissionais. E a gente percebe justamente isso. A resistência e a técnica em educação física está presente, independente de quando se formou. Claro que isso influencia muito, né? Mas, infelizmente, a gente percebe muito isso, por exemplo, quando o professor opta por trabalhar aquilo que ele tem mais afinidade. Então, deixa de trabalhar coisas que poderiam ser desenvolvidas com os estudantes e busca desenvolver aquilo que ele tem mais afinidade, o voleibol, o futsal, o handball. Não que isso não seja certo, mas a gente precisa propiciar aos estudantes diversos tipos de conhecimentos. Então, o estudante ele precisa participar desse processo, porque por que motivo que o estudante está aprendendo educação física? Por que motivo que eu vou trabalhar aquele conteúdo? Somente porque ele é um conteúdo presente na BNCC? Ou eu quero incluir esse estudante, eu quero que ele seja crítico, que ele seja autônomo, ou eu estou ali somente para cumprir o meu papel? Então, essa resistência presente na educação física, como foi anteriormente também, está presente nos dias atuais e na nossa própria realidade. Às vezes a gente tem dificuldade em algum tipo de conteúdo e às vezes a gente cria essa resistência justamente por essa dificuldade e a gente acaba privando os nossos estudantes de determinados conhecimentos. Interessante que essa questão sociocrítica e essas dificuldades aconteciam lá atrás, acontecem hoje, e que não é uma problemática só nossa, né? Só da nossa realidade aqui. Essas leituras, né? Tiveram 2 leituras nessa semana de pesquisadores, né, estrangeiros e apontando dificuldades e problemáticas que a gente encontra aqui no nosso país também. Então, não é algo restrito a nós, somente nosso, né? E visto na leitura desses pesquisadores estrangeiros, vemos que muitas das problemáticas lá de fora são as mesmas que temos aqui no nosso país, as mesmas que temos na nossa escola. A exemplo, foi trazido a dificuldade de se abordar a dança na escola, por muitos professores, numa educação física alicerçada nos esportes. O Libânio aborda em um dos textos as inúmeras habilidades que um professor precisa ter para possibilitar a formação integral do aluno. Vemos, inclusive, que ele coloca que o professor tem que saber lidar com as tecnologias, lidar com a personalidade do aluno. No entanto, levando essas exigências à nossa realidade, sabemos que é muito difícil de se alcançar, uma vez que temos muitas demandas na nossa escola. E fica praticamente inalcançável atingir tudo que o autor coloca. Essa parte, né, Divaldo, que você coloca, ele ainda coloca lá, né, que os professores assumam o seu papel, né? Então, assim, e de fato, né, realmente temos que assumir nossos papéis. Porém, são tantas as problemáticas, que no outro texto do Libânio ele coloca as formas que a escola são, né, a forma que as escolas são encaradas, né, tem três dimensões, né, 3 posicionamentos. E a gente vê que na nossa escola, por mais que a gente tenta buscar essa questão da cultura, que agora é, né, o eixo cultural, crítico cultural, ainda se tem muito do primeiro posicionamento que ele coloca a educação por resultados, né, quando vem provas externas. Então, aí mais uma demanda e muito se cobra, né, Edivaldo, nesse sentido. Exatamente. E é aí, nessa questão, que entra o que tem que ser trabalhado minimamente. No 6º ano, o aluno tem que saber isso, isso e isso. O aluno tem que saber jogos eletrônicos, ele tem que usufruir, tem que experimentar, tem que conhecer. E são coisas pensadas justamente nessas questões avaliativas externas.
Então, pensa-se nas avaliações externas, então pensa-se no que o aluno tem que atingir minimamente. E acaba tendo esse desencontro, essa dificuldade, porque a gente acaba priorizando coisas pensando na avaliação externa e deixando tudo meio que homogêneo ali. Então, todo mundo tem que aprender a mesma coisa da mesma forma ao mesmo tempo, e a gente sabe que não é dessa forma, né? Nós temos alunos com mais facilidades, mais dificuldades, então tem essa necessidade de pensar no aluno especificamente, nas suas especificidades. Então, como que eu posso trabalhar para que o aluno consiga atingir aquela habilidade? Será que se eu generalizar o que eu vou trabalhar aqui, todos vão chegar ao mesmo resultado ao mesmo tempo? Eu vou estar trabalhando o mínimo, vou estar, mas não significa que os meus alunos irão conseguir atingir. Então, o ensino é mais do que pensando nas avaliações externas, né? É justamente quando o texto aborda também a relação da pedagogia e das disciplinas especialistas, que a gente acaba percebendo que muitos professores são denominados pela sua especialidade, mas possuem dificuldades pedagógicas, que eu acho que todos nós também possuímos em algum momento, ou ainda possuímos atualmente. Eu, particularmente, tive a dificuldade pedagógica quando iniciei a docência, porque a gente sai da faculdade sabendo muitos conteúdos, muitas formas de trabalhar, mas na hora da prática, como que eu vou ensinar esse aluno pedagogicamente, que eu não estou aqui só para ensinar um atleta a saber sacar, por exemplo, a recepcionar, a cortar, eu preciso ensinar ele enquanto aluno. Então, acho que essa dificuldade está presente também na nossa realidade. Na nossa conversa inicial, Diana, você comentou que do pouco que a gente teve da pedagogia, da didática na formação, na graduação. E muito do que você hoje tem é pela questão da experiência, né? E aí no texto tem uma autora que coloca sobre os 3 saberes, né, das práticas docentes. E aí essa questão que você coloca do aprender na prática entra como saberes experienciais, né? Então, de fato, né, a gente tem nosso saber pedagógico, o saber disciplinar ali, que entra o currículo, e a experiência vai nos ensinando, né? Já aproveitando a fala de vocês, eu gostaria de fazer ênfase com o segundo e terceiro texto, porque agora eu não vou lembrar da ordem, mas um texto ele vem trazendo sobre essa diversidade, né? E, na verdade, não é a diversidade que ele utiliza, mas eu acredito que é a diversidade. E ele traz a justiça, né, socioeducacional ali, como, por exemplo, traz a base comum, como os conteúdos que devem ser trabalhados na aula, mas ele também fala da importância de conhecer os nossos estudantes, de saber das particularidades desses nossos estudantes, para que, de forma geral, nós consigamos contemplá-lo, né, com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, às vezes nós estamos planejando de uma maneira que não está chegando, que não está sendo significativa aos estudantes, né? Então, essa justiça social seria, no mínimo, trazer esse princípio de equidade, para que o que eu esteja trabalhando chegue a todos, porque nós sabemos que ali, no contexto escolar, nós vamos ter estudantes que têm um poder aquisitivo um pouco maior. Com isso, ele vai ter algumas experiências de vida que outros nem sonham em possuir algum dia. Por exemplo, né? Às vezes nós vamos trabalhar o boliche. Boliche, pelo menos aqui em Rondonópolis, onde eu moro, tinha-se um espaço que ofertava essa vivência, mas hoje não tem. Mas quando o professor trabalha, às vezes tem um estudante que foi, quando ele viajou para São Paulo, quando ele foi para Rio de Janeiro, quando, enfim. E tem outro que nem sabe o que significa essa prática. Então, de fato, nós trabalharmos para atender todos, né? Trabalhos diferentes, mas para abordar a todos. E aí, também, no texto que vem falando sobre a formação de professores, a didática para o desenvolvimento humano, né? Que ele traz que muitos profissionais, muitos profissionais não, que o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, ele, na maioria das vezes, é desarticulado, que é aquilo que a Diana falou. Às vezes, o profissional, ele era ex-atleta de voleibol. Então, quando ele se tornar professor, ele vai ensinar só o voleibol
E ele vai trabalhar aquele voleibol, às vezes, de maneira distinta do que é pedido e do que é esperado que nós, professores, trabalhamos dentro da escola. Porque nós não trabalhamos com rendimento, nós trabalhamos com universalização, com democratização, para que todos possuam experiências e diversas possibilidades, né, que nós pudermos aí propiciar a esses estudantes. Então, vê-se muito no conhecimento disciplinar um domínio no conteudista, né, onde o professor é como se ele especializasse apenas num tipo de saber que ele deveria ter uma consolidação para trabalhar, seja um esporte ou outro, uma vivência corporal, uma dança ou ginástica, e os instrumentos. Como trabalhar esse conteúdo ou esse objeto do conhecimento, como é visto hoje na BNCC, de maneira, de fato, a atingir esses estudantes para que eles construam os conhecimentos. É muito bacana essa questão de tratar a dissociação, né, do conhecimento disciplinar do conhecimento pedagógico. Muitos já se evoluiu, né? Muito. Ali o texto ele nos traz que a questão histórica, em 1938 começou, né? Tem a questão ali da escola, da faculdade de filosofia que ensinava essa parte da didática, outra faculdade que ensinava. Então veja só, algo que vem de tanto tempo e que ainda hoje a gente encontra isso, né? Essas dificuldades de se ter essa questão mais didática, pedagógica, dentro da graduação que nos possibilite lidar pedagogicamente com os conteúdos, né? E não só tecnicamente com os conteúdos. E marcou no outro texto a questão do saber significativo. Trabalhar, né, o protagonismo do aluno também se fala há tanto tempo e parece que é algo atual. Então, são leituras que vêm de tanto tempo e que a gente está aí no dia a dia tentando melhorar, mas aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vamos melhorando. E a oportunidade desse estudo, desses momentos, e o conhecimento disciplinar, o conhecimento pedagógico, essa união, eu acho que ele está realmente, Adriana, como foi colocado, realmente está acontecendo, mas, como você mesmo colocou, tem muito ainda a evoluir e a gente vai neste caminho, tá? Obrigado. Para finalizar, assim, de forma geral, né, esses textos, eles vieram como forma de enriquecer o nosso conhecimento, porque presentes na escola, às vezes a gente não enxerga aquilo que está embaixo dos nossos olhos. Nós entendemos a partir do texto que existe uma grande diferença entre a pedagogia e as disciplinas que são especialistas, e a gente entendeu que existe essa diferença, mas a gente não enxergava. Então, isso ficou muito nítido com a leitura dos textos. A gente vê que muitas vezes a gente é conhecido como educador físico, como historiador, como matemático, justamente por áreas especialistas, sendo que nós também somos professores. Então, a metodologia é algo muitíssimo importante dentro da educação física. Às vezes, nós saímos da universidade pensando que será de uma forma, conhecendo inúmeros esportes, danças, ginásticas, lutas, mas a gente não sabe como aplicar aquilo nos nossos estudantes. Então, eu acredito que essa disciplina e esses textos são fundamentais para nos auxiliar na nossa prática pedagógica. E a discussão possibilitou isso, porque muitas vezes vimos alguns pontos e, através das falas dos nossos colegas, das falas de vocês, a gente enxerga outros pontos que nós não tínhamos visto na leitura dos textos. Então, acho que essa discussão é extremamente rica para esse momento. Ainda para finalizar também a minha parte, após a leitura dos textos e a discussão, algo que eu não tinha percebido até então, e que a Adriana falou muito bem, é que como o que nós passamos está presente em outras realidades, mesmo sendo essas realidades em outros países. E como antes, hoje e amanhã, ainda teremos muito o que avançar. Então, hoje, por exemplo, na nossa realidade, ainda possui professores que tem resistência em inovar, ainda possui escola que os nossos estudantes não participam de maneira ativa, não participam de maneira democrática, que são calados por algum motivo, e a avaliação ainda é um processo classificatório. Isso não passa só dos professores, não, é um sistema. Então, por exemplo, nosso sistema é organizado por notas, nós temos depois uma prova do Enem que é classificatória. Então, como mudar essa realidade? É isso. Muito obrigada também pela parceria e pelo momento enriquecedor.